Porto 360. Apoio Modal GR. Apoio institucional. Olá, está no ar Porto 360, nosso espaço semanal para que possamos debater assuntos importantes em relação aos portos internacionais, portos do Brasil e principalmente em relação ao Porto de Santos. Esta semana vamos debater o projeto de lei BR do Mar e fazer com que você entenda definitivamente o impacto disso, não só na economia do nosso país, mas principalmente na região da nossa Baixada Santista. E para isso, tenho dois convidados especiais. Meu primeiro convidado é Gustavo Costa, que é pesquisador acadêmico. Gustavo, obrigado pela tua presença aqui juntamente conosco. Que prazer enorme te trazer aqui no Porto 360. Prazer é meu. Ainda sinto honrado aqui, ainda mais com o Povia também, depois de tantas pessoas e amigos ilustres que você já entrevistou. Espero realmente contribuir para o seu programa. Meu segundo convidado vem diretamente do Rio de Janeiro. É o ex-diretor-geral da ANTAQ e atual diretor de gestão portuária da Companhia Docas do Rio de Janeiro, Mário Povia. Mário, obrigado pela tua presença juntamente conosco aqui, você que está diretamente do Rio de Janeiro. Tão quente aí, o quanto quente aqui, Mário? Muito calor. Obrigado, Max, pelo convite. Um prazer estar aqui. Um abraço para o Gustavo. E no momento de decisões, no momento que o setor vive aí reportando resultados muito positivos, é um prazer estar aqui com vocês. Mário, eu quero começar diretamente com você, né? Eu venho acompanhando o teu trabalho, tudo aquilo que você vem desenvolvendo no Rio de Janeiro e principalmente o que o setor portuário hoje vem comentando em relação à tua gestão à frente da Companhia Docas do Rio de Janeiro. Primeiro, a minha pergunta é: qual é o segredo, Mário, para tamanho desempenho? E segundo, como é que estão as tuas operações aí no Rio de Janeiro? Bom, o segredo é muita transpiração, né? Um pouco de inspiração também, mas é trabalho, né? Esse é o segredo. E aliado ao fato de termos uma diretoria muito boa, um corpo técnico que tem respondido muito bem às demandas. A gente fecha 2020 positivamente em termos de faturamento da ordem de 21% em relação a 2019 e um crescimento em torno de 8% na movimentação de carga. Para um ano de pandemia, nada mal. E as perspectivas, Max, para 2021 é também reportar crescimentos parecidos com esse que acabei de dizer. Número bastante expressivo, Povia, se você me permitir comentar, haja vista tamanho o desafio que o setor portuário enfrentou no ano de 2021 frente à pandemia. Eu acho que o setor portuário deu o recado que, evidentemente, ele deveria dar, cumprindo com todo o compromisso de abastecimento do globo e o do Brasil do modo geral. Gustavo, você é um grande pesquisador, né? A gente sabe disso, e eu gosto sempre desse lado da humanização, né? De trazer, principalmente para as pessoas que estão lá em casa nos assistindo, o conhecimento de grandes executivos e grandes players do setor portuário, não só como o Povia, mas também como você. Me conta um pouco da tua carreira, Gustavo, para que as pessoas em casa conheçam um pouco mais de você. É um pouco longa, mas vamos resumir, né? Acho que eu tenho mais de 30 anos aí de navegação. Navegação em águas turbulentas, águas calmas, mas eu tive uma grande oportunidade de ter passado por várias etapas do processo de navegação, desde operar navio no porto, planejar a operação do navio, cuidar de logística de contêiner vazio, cuidar de uma filial e de uma carteira de clientes também, e cuidar de um serviço de cabotagem, né? Acho que isso daí realmente, o meu sobrenome Costa traz muita coisa de cabotagem, né? E também muito envolvido com a parte de logística terrestre, né? Seja transporte rodoviário, transporte ferroviário e a atuação na Amazônia também, o transporte fluvial, né? Acho que eu fui realmente tive um grande prazer e ainda tenho, né? E minha função agora é transmitir isso daí, esse conhecimento acumulado para a universidade e trazer a universidade para as empresas de navegação para que possam percorrer esse caminho de inovação que é tão necessário atualmente, né? Povia, falando em Costa, né, evidentemente aqui, Gustavo Costa juntamente conosco e também tratando
de algo que é de suma importância, haja visto tamanho debate que a gente teve ao longo de 2020, que é a PL BR do Mar, né? O projeto de lei BR do Mar. Nós falamos muito isso em 2020. O Gustavo falou em relação à cabotagem. A gente sabe da tamanha importância e relevância que esse modal tem para as operações dentro do nosso país, mas muitas pessoas não conseguem entender, Povia, qual a dificuldade de se aprovar um projeto como esse, uma vez que ele é tão importante para o nosso país? Bom, inicialmente eu acho que houve uma questão envolvendo um alinhamento entre as agendas de Ministério da Economia e Ministério da Infraestrutura, né? Havia ali algum fio desencapado, algumas arestas para parar, em termos principalmente sob a ótica de concorrência, né? Então, isso gerou um pouco de discussão prévia antes da conclusão do documento. Depois também havia uma discussão se isso seria um decreto, seria uma medida provisória ou um projeto de lei. Isso também levou algum tempo discutindo isso, até que se definiu que seria para o projeto de lei. Aí tem outro rito de passar na Casa Civil, etc., antes de ir para o Congresso, né? E até que se resolveu, então, que seria o projeto de lei e foi ao Congresso já alinhado entre as partes. Daí para frente é processo legislativo. É muito normal que tenham debates. É importante, inclusive, que tenha debates, né? Embora a matéria, como você mesmo colocou, ela não é polêmica, ela é totalmente necessária, né? Uma política pública de estímulo à cabotagem. Nós temos 8.500 quilômetros de costa, nós temos grande parte do nosso PIB a menos de 300 quilômetros da costa, né? Então não faz sentido a gente estar fazendo longos trechos aí pelo modal rodoviário ou, enfim, pelo modal terrestre, né? Então, agora a cabotagem em si ela não resolve o problema. Nós temos que pensar também em outras medidas paralelas, do porta a porta, porta a porto, porto a porta, enfim, seja lá o que for, para viabilizar isso. A cabotagem é parte de um processo de você distribuir melhor o modal, mas ela de per si, ela estanque, ela não resolve o problema de qualidade de garantia do porta a porta. Ela tem que vir junto com a multimodalidade e junto com isso a redução de burocracias, uma série de temas que estão sendo endereçados fora do projeto de lei, que são medidas administrativas, a questão do bunker, a questão envolvendo o documento único de transporte. Tudo isso vem sendo tratado em bloco, mas em instâncias diferentes, instâncias administrativas, outra em instância legal. Enfim, é uma frente de trabalho muito grande. O Ministério da Infraestrutura também vem se ocupando com outras coisas e acaba, evidentemente, a equipe é pequena, a equipe é a mesma e aí ocorrem esses atrasos. Agora, do ponto de vista da opção do projeto de lei, há uma demora, há uma dinâmica, né, própria do processo legislativo que demora mesmo. Povia, deixa eu complementar o meu questionamento para vocês, uma vez que a gente tem dois novos presidentes nas duas casas legislativas do nosso país. Tem ambiente político para que a gente possa aprovar a BR do Mar? Você já deu a resposta, né? Eu acho que você tendo os presidentes da casa alinhados, né, com a política de governo, com a política pública a ser implantada, isso já ajuda bem. Agora, de uma forma geral, sem dúvida, né, o projeto fala por si, né? Nós temos um ministro da Infraestrutura muito atuante, uma equipe muito boa. Eu acho que houve muito diálogo, houve uma discussão grande, foram enfrentados pontos importantes. Eu acho que, assim, não faltou o debate pré-PL, né? E não faltará debate dentro, como já está ocorrendo, dentro das casas legislativas. Então, ambiente totalmente favorável. Eu acho que o Ministério da Infraestrutura está dando um show aí. Eu acho que há todo um alinhamento astral para isso ser aprovado. O ambiente é muito positivo. Gustavo, o Povia falou sobre debate. Eu quero confessar aqui, francamente, que hoje eu percebo muito claramente que o Ministério da Infraestrutura está totalmente aberto ao debate, né? Se você passar a mão no telefone e acessar o Diogo Piloni, até propriamente o ministro Tarcísio, eles estão completamente disponíveis para participar de qualquer webinar ou de qualquer evento para que debata assuntos importantes para o setor portuário, nunca visto antes, né? Eu acho que a gente nunca teve tamanha presença do governo federal em inúmeros debates, né? E aí eu quero te provocar, se assim eu posso, né? A gente falando
dentro desse projeto de lei, o Mário falou que o projeto fala por si só, evidentemente a gente pode acreditar que nós teremos novos players dentro do processo de cabotagem e em quais mercados possivelmente esses players possam atuar? É uma boa pergunta, porque acho que o Povia lá, nós estávamos em Brasília lá, até discutimos isso daí. Acho que o governo ele precisa dar visibilidade do tamanho desse mercado. Né? Nós vamos ter realmente uma base jurídica com um projeto de lei que vai facilitar o acesso de novos entrantes na cabotagem, novos players na cabotagem. Né? Eu tenho recebido muita consulta sobre isso. Não vamos olhar para o umbigo, né, de olhar a movimentação da cabotagem atual. Né? Qual é realmente o potencial da cabotagem, daquilo que o Povia falou, realmente você está com o consumo não muito longe da costa, você tem uma concentração da produção no Sudeste e qualquer movimento que você dá de aumento de renda no Nordeste cria um boom de demanda, de capacidade logística gigantesca, como nós vimos agora até com a ajuda emergencial. Né? Então, a grande preocupação das empresas tenho como desenvolver um modelo de negócio com algum número. Né? Então, a minha grande discussão realmente com o Ministério de Infraestrutura é dar visibilidade desses números. Nós temos realmente todos os dados em conhecimentos eletrônicos de carga, nós podemos realmente ter uma matriz de origem e destino da carga da cabotagem. É muito fácil fazer para o agronegócio, que nós sabemos onde estão as áreas produtivas e onde estão os portos, né? Mas para a carga geral, vamos chamar assim, não tem essa visibilidade. Mas existem várias empresas interessadas realmente. Eu acho que não só os armadores atuais podem pensar em desenvolver novas capacidades de transporte, abrir novas rotas, mas temos mercados não explorados, ou não muitos explorados. Né? Quais, por exemplo? O não explorado é o automotivo. Você não tem navio ro-ro na cabotagem, você tem uma planta produtiva em Gravataí, em Rio Grande, e um consumo no Nordeste, isso vai de cegonha. Ou seja, resumidamente, hoje a gente tem a cegonheira que leva os veículos de um estado para o outro. Isso poderia ser feito através da navegação de cabotagem. Tranquilamente. Isso é um mercado não explorado ainda, né? E o outro que eu acho que tem um grande potencial também é a cabotagem industrial. Nós estamos falando de realmente levar insumo para a indústria. As indústrias que estão mais próximas da costa estão até, acho que isso é tema para outra discussão, mas que estão inseridas dentro de complexos portuários e industriais, como o Pecém, como o Suape, ou no futuro o Porto do Açu, quando estiver pronta a ferrovia principalmente. Isso dá uma vantagem competitiva para essas empresas, de poderem fazer o transporte de matéria-prima e de produto acabado utilizando um modal que é muito mais competitivo do que o rodoviário. Sem sombra de dúvida. Nessas distâncias, né? Gustavo, quero te confessar também ao Povia que eu tive mais recentemente em Suape, também já estive em Pecém, fiquei bastante impressionado com a proximidade da indústria para com o setor portuário, né? Eu acho que esta é a grande válvula de propulsão que nós teremos para os próximos anos, né? Aproximar a indústria, evidentemente, do porto para que a gente possa ter todo um processo multimodal completamente interligado. Povia, deixa eu ir aí ao Rio de Janeiro, porque eu quero te fazer uma pergunta. Nós tivemos uma série de webinários no ano passado e eu me recordo que eu mediei um dos webinários que você estava presente, Povia. Eu vi que uma grande discussão que surgiu foi a questão da indústria naval, né? Dizendo que o projeto de lei BR do Mar vai afetar a indústria naval. E eu fiquei com esse questionamento, eu falei assim, em certa oportunidade eu vou questionar o Povia nesse sentido, saber a opinião dele. O BR do Mar afeta definitivamente a indústria naval ou não, Povia? Afeta, principalmente porque ele claramente enxerga ali uma necessidade de desenvolver o mercado de reparação naval. Né? A gente doca muito em Portugal, doca muito na China, e claramente ele sinaliza com uma política, olha, nós temos estaleiros que estão vocacionados para reparação naval, né? E ele, em algum momento, ele sinaliza que o fundo deve atender também a preparação desses estaleiros para reparação naval. O ruído que houve com o sindicato que representa a indústria naval era que, no início das conversas,
a política está muito focada em navios porta-container. E, de fato, no Brasil, a gente constrói muito pouco porta-container. Né? E depois parece que se tirou essa restrição e acabou se valendo também a possibilidade de graneleiros. E aí abriu muito para quase que uma equiparação, né, entre esses navios construídos lá fora e aqui dentro. Mas eu acho que o problema da indústria naval ele é de outra natureza. A BR do Mar, em que pese ter tangenciado isso por conta do assunto Fundo de Marinha Mercante e por conta da própria Lei 9432, trazer essa questão para direito de tonelagem, enfim, para alguma espécie de waiver para as empresas de navegação, o fato é que a questão da indústria naval está muito ligada a uma ausência que nós temos de uma política industrial, né? E, evidentemente, não será numa legislação ou numa política pública ligada à navegação de cabotagem que essa questão vai se resolver. A própria questão do conteúdo local, né? Eu diria que hoje, dentro da Petrobras, né, há questões muito mais afetas, né? As decisões da Petrobras hoje afetam muito mais a indústria naval, né, do que qualquer política pública que se pretenda fazer que tangencie a indústria naval dentro da BR do Mar. Então, eu acho que a discussão ela é muito outra. Né? E o fato de você, quando você olha a utilização de recursos do fundo, você vai ver muito apoio marítimo, muito apoio portuário e pouca embarcação de carga em sentido estrito. Né? Então, eu acho que é essa questão que talvez esvazie um pouco o discurso. Agora, eu acho que não há ninguém entre nós que seja contra o desenvolvimento da indústria naval. Acho que esse é um assunto que merece uma pauta específica e problema nenhum se amanhã você precisar ajustar essa política pública da BR do Mar para dar maior incentivo à indústria naval. Mas me parece que o locus para isso não seria dentro desse projeto de lei, mas seria algo maior, e aí é uma agenda talvez muito mais do Ministério da Economia. Isso envolve a questão de OCDE, envolve a questão de subsídios, enfim, nós temos uma indústria competitiva onde vale a pena subsidiar, não é? É uma coisa, eu acho que transcende a questão da cabotagem, e acho que se a gente misturar, confundir esses assuntos, né, eu acho que mais atrapalha do que colabora. A gente tem essa péssima mania, né, no Brasil de confundir temas, né? A gente fica aguardando por décadas determinadas situações para que a gente possa pautar e, evidentemente, contribuir com o desenvolvimento, e necessariamente quando a gente pauta, a gente confunde com outros temas. Falando em confusão, Gustavo, quero te perguntar, afeta o modal rodoviário, o projeto BR do Mar? Não, muito pelo contrário, vem alavancar ainda mais a movimentação rodoviária. Porque nós temos que lembrar que vamos trazer para o container, cada container na cabotagem, ele demanda um transporte na origem e um transporte no destino. Então, tecnicamente, você está dobrando a movimentação rodoviária. Vai ficar em distâncias menores, isso tem um benefício óbvio para todo mundo, né? Você está gerando mais recursos em unidade de tempo para o transportador rodoviário, que as distâncias são pequenas, vão fazer mais viagens no veículo durante o ano. Vai vender mais implementos rodoviários, porque você vai precisar o aumento na demanda nas pontas. Não tem nenhum efeito negativo. Eu acho que até o sucesso do Ministério da Infraestrutura, não só no rodoviário, mas no ferroviário também, de abrir novas possibilidades de malhas logísticas, isso só vem favorecer a multimodalidade, como o colega Povia falou. Né? A cabotagem é mais de um modal que vai se aproveitar, né? Onde ela for competitiva nas aberturas de novas estradas, de novos acessos ferroviários. Né? Acho que só tem efeito positivo, tá? Não tem efeito negativo. Teve uma discussão, até o Povia deve lembrar, de barrar os armadores de cabotagem de executarem os transportes de ponta. É uma bobagem danada, porque nós estamos falando de uma gestão logística, né? Gestão logística necessita um documento de transporte único e também alguém que coordene todas as pontas, né? Mas isso caiu fora, não tem nada. Povia, se não me falha a memória, me parece que o próprio governo federal tem um fundo que disponibiliza ou que incentiva a indústria naval nacional, e me parece que nos últimos 10 ou 15 anos, se não me falha a memória, nós só construímos
3 navios no Brasil, né? Então, eu acho que a gente necessariamente continua confundindo estas pautas. A agenda, ela tem que estar focada naquilo que, evidentemente, a gente discute. Por que a gente tem tanta interferência sindical no nosso país, Povia? Você que tem uma experiência por estar à frente não só da Companhia Docas do Rio de Janeiro, mas também à frente da ANTAC. Por que a gente cria esse ambiente turbulento e tem uma demora muito grande de aprovação de projetos tão importantes como esse? Bom, eu acho que, como eu disse antes, Max, o processo legislativo ele tem uma dinâmica própria, né? Nós temos muitos parlamentares, né? E é legítimo que você tenha ali interesses conflitantes atuando nas suas bases, né? Então, a indústria naval, ela tem ali os seus parlamentares, né? Que defendem os seus interesses legítimos, tá certo? Que leva a pauta. Você tem as empresas de cabotagem, com uma pauta, você tem os defensores do rodoviário, que às vezes criam uma questão dizendo que, olha, a cabotagem concorre com o rodoviário. Não é verdade, não é? É uma alternativa complementar que você tem nas duas pontas, né? Fretes rodoviários, né? O que vai acontecer, o que não faz sentido, é uma viagem de 3.000 quilômetros em cima de um caminhão, tá certo? Deteriorando estradas, para a saúde desse profissional motorista não é bom, tá certo? Fica muito longe da família, extenuante o trabalho, não é? E a questão também ambiental, quer dizer, você vai jogando aí monóxido de carbono, né? Quando você tem um outro modal ambientalmente também mais amigável. Então, me parece que os trechos mais curtos de origem e de destino, né, vão assegurar, sem dúvida nenhuma, uma complementariedade bastante interessante para isso. Agora, é normal no processo legislativo você ter aí interesses distintos sendo defendidos por alguns parlamentares, por alguns partidos. Isso é da dinâmica do processo. Eu acho que a gente tem que ter consciência que quando você parte para fazer um projeto de lei mudando ou regulamentando uma lei que é de 97, né? A própria ANTAC teve muita dificuldade quando regulamentou naquilo que era possível, a RN 01, há até uma cautelar do TCU, retirando o efeito parcial dessa resolução. É uma discussão, há de fato algumas arestas para se aparar, e é legítimo que é o Congresso mesmo, é lá que isso tem que ser discutido. Acho que faz parte do processo legislativo e é melhor talvez que se perca, entre aspas, um pouco de tempo mais agora e saia com uma legislação mais perene, melhor discutida, e a gente siga em frente. Mário, eu quero estender essa pergunta primeiro para você, se você me permitir, depois vou estender para o Gustavo também, tá? Vou fugir um pouquinho da pauta, principalmente considerando aqui a liberdade que eu tenho para com os dois. Eu acho que muito importante para qualquer executivo, para qualquer empreendedor, é a questão do laboratório. Toda vez que você faz o laboratório, né, que a gente chama de chão de fábrica, você vai lá, tenta entender a pessoa, evidentemente você consegue tomar melhores decisões. Eu tive a preocupação de conversar com alguns caminhoneiros, Povia, eu vou começar com você. E alguns deles me comentaram que, principalmente nos últimos 2 governos que nós tivemos capitaneados pelo PT, eu não quero polarizar aqui, não quero levar pelo lado político, eles tiveram aí uma série de incentivos para aquisição de caminhões, principalmente caminhões, né? E para renovação de frota. E acabaram se endividando. A gente tem aí hoje caminhoneiros com responsabilidade e compromissos de pagamentos de 10 anos, né? Que a gente sabe que o valor de um caminhão é um valor bastante expressivo. E por outro lado, Povia, a gente sabe e também entende que as grandes transportadoras hoje no nosso país não querem mais fazer longas distâncias. Ou seja, elas já perceberam que apesar do valor do frete, esse frete não paga o custo que necessariamente a operação tem. A operação de um modo geral ou generalizada. O governo federal também não tinha que olhar por essa categoria, Povia, uma vez que essa categoria acreditou no país por uma política de renovação de frota e também uma categoria que contribui muito para a logística nossa nacional? Sem dúvida, e acho que está fazendo isso, né, Max? Você, quando vê o trabalho que vem sendo feito na questão de duplicação e de pavimentação asfáltica das BRs, né? A entrega de trechos importantíssimos, de pontes, né? O governo vem fazendo um trabalho em prol, inclusive, da segurança, né? Porque hoje nós temos embaixo do Ministério da Infraestrutura também a questão de trânsito do Denatran.
Então, a questão de desburocratizar o setor, né? Essa questão de dar um melhor atendimento, há uma preocupação muito grande do governo, talvez isso não fique patente perante a imprensa, né? Mas mesmo nós de docas, né? Nós somos instados a fazer, pátios de atendimento dos veículos, com vestiários, com banheiros, com restaurantes. Há sim uma preocupação de uma política pública do governo para o atendimento do caminhoneiro. E me parece que, assim, numa análise mais grossa, assim, me parece que há sim grandes benefícios nas rodovias. As próprias concessões rodoviárias, elas são desenhadas também para que você tenha esse serviço de apoio aos caminhoneiros. Eu vejo que a partir daquela greve que ocorreu há alguns anos atrás, houve uma sensibilização muito forte e o governo tem trabalhado nesse sentido. Se essa percepção não chega para você, que é um homem de comunicação, acho que talvez o Ministério tenha que comunicar melhor, o governo tem que comunicar isso melhor. Mas para nós que estamos dentro da estrutura do governo, para mim parece muito claro um cuidado, um zelo, né? Não só para o caminhoneiro, mas muito também para o caminhoneiro, e a gente também busca dar suporte para a tripulação das embarcações, né? Notadamente essa questão da Covid, para os trabalhadores portuários também. Há uma preocupação, sim, desse bem-estar, né? E de deixar tudo funcionando muito bem, não só por questões de eficiência, mas por questões humanas mesmo, né? de solidariedade. Então eu vejo, sim, muitas medidas nesse sentido. Francamente falando, Gustavo, se você me permitir, até usando as palavras do Povia, né, a gente é um veículo de comunicação, evidentemente esse é o nosso compromisso de levar a informação para toda essa enorme audiência que nós temos. A gente entende muito do cuidado que foi pontuado pelo Povia, mas quando a gente faz esse chão de fábrica, a gente percebe que essa comunicação de alguma maneira do governo federal não chega lá na ponta. Eu acho que esse é o nosso trabalho também, trazendo especialistas como vocês aqui para esclarecer temas tão relevantes quanto esse. Qual é a tua percepção em relação a esse tema tão polêmico, Gustavo? Eu quero pegar a tua opinião, porque você é um pesquisador, é um profundo conhecedor desse tema, e quero também aderir uma pergunta que eu acredito ser muito importante nesse momento. De que maneira a cabotagem inova e traz novas tendências para a logística nacional? Vai começar pela parte dos caminhoneiros, né? A polêmica. Polêmica. Eu até tive curiosidade de entrar no site da NTT hoje de manhã e dar uma olhada se mudaram alguns números, né? Continuamos aí com mais ou menos 700 mil transportadores autônomos, né, que são os táxis, por volta de 400 e poucos mil empresas de transporte de carga, que são as transportadoras reais, e mais ou menos de 300 cooperativas de transporte, né? Nós temos sempre que olhar a dinâmica do mercado, né? Sempre que você tem mais demanda do que oferta, o preço tende a aumentar. Quando você tem mais oferta do que demanda, o preço tende a cair. E o modal rodoviário ele sempre foi muito explorado pela quantidade gigantesca de oferta que sempre existiu. Então era uma cultura aqui no país de realmente você explorar, no sentido econômico, o transporte, principalmente o transporte, o autônomo, né? Isso é ruim na medida em que você não o remunera, ele não renova a frota. A média de idade das frotas dos transportadores autônomos ainda está acima de 16 anos. Tá? Você vê muito, como está escrito no artigo hoje lá, você vê muito Mercedes 11 e 13 rodando na estrada ainda aí, consumindo quase 2 vezes mais do que consome o motor diesel atual, e polui bem menos os atuais também, né? Então, nós precisamos olhar com carinho essa categoria, com certeza, mas o mercado precisa de um ajuste. Infelizmente, a nossa economia ainda não decola, quando ela decolar, esse ajuste vem. Só que essa indústria de transporte rodoviário é uma indústria que não tem barreira de entrada, como nós falamos numa análise concorrencial. Ela tem barreira de saída. Então, o caminhoneiro autônomo ele não consegue sair do transporte para fazer outra coisa. Então, precisaria qualificar também esses que querem sair e dar oportunidades para que eles façam outra coisa. Mercados. Para finalizar, Gustavo, como é que a gente inova, evidentemente, a cabotagem, né, para que ela seja mais competitiva na logística nacional? Bem, aí tem... Isso é uma coisa que eu gosto bastante nessa ponte que eu estou fazendo com as universidades, mas o modelo... Vamos focar no container. O modelo atual
ele está muito relacionado a um padrão único entre os armadores. O Povia comentou de ter um transporte multimodal, mas nós precisamos trazer o porto para perto dos clientes. Quando eu falo trazer o porto para perto dos clientes, é ter uma maior utilização das ferrovias e terminais interiores. Eu acho que isso é uma tendência que virá. Acho que alguns já estão esperando licenciamento ambiental, não posso falar do projeto aqui, mas deve ter novos terminais interiores aqui no estado de São Paulo. E a integração maior com a ferrovia. Você está tirando o porto para perto dos clientes. E o outro é transformar o container mais compatível com o baú rodoviário. Estamos falando de 73 metros cúbicos num container de 40 pés J-Cubic e baú rodoviário de 100, 110 metros cúbicos. Nós temos um container de 53 pés, que é bastante utilizado nos Estados Unidos e também vamos chamar de short sea shipping, que é a cabotagem europeia. Sim. E já tem na ferrovia na Brada, como o double stack train deles também. Isso você aumenta a competitividade de carga da cabotagem mais ou menos 50% em quantidade de pallets. Uau. No mesmo container, com quase o mesmo custo unitário. Mas aí alguém precisa realmente, um novo player, talvez ele decida construir navios que sejam compatíveis com container 53 pés. Temos estaleiros capacitados e com capacidade ociosa para isso daí e renovar realmente a logística. Tem toda a inovação tecnológica de sistemas que é um debate à parte, mas de hardware que nós chamamos seriam navios, estamos falando de navios ro-ro, estamos falando de navios porta-containers com capacidade de container 53 pés e integração com a ferrovia. Eu acho que isso daí, inovações podem ser feitas amanhã, não precisa aguardar nada não. Já não é futuro, é uma questão de presente, né? Uma questão da nossa realidade. Infelizmente a gente está chegando ao final do nosso programa, mas sim, antes de terminar o nosso programa, eu quero fazer um questionamento lá para o Povia. Povia, você que está muito próximo, evidentemente, do governo federal e da agenda do governo federal, eu percebo uma preocupação bastante grande do setor com a questão do reporto, Povia. Como é que está o reporto? Ele sai, não sai? Os terminais já fecharam o budget em 2020, olhando para 2021, contando com, evidentemente, o reporto, e o reporto me parece que está com problemas para atracar nos portos brasileiros, se assim eu posso dizer. Como é que está essa situação, Povia? Bom, que está com problema, não há dúvida nenhuma, Há problemas. A questão é como esse problema vai ser endereçado. Eu, num palpite simples, eu diria que é possível que a BR do Mar consiga ainda dar mais o 2021 para o reporto. Mas é um benefício que não deve ter vida longa. Mas eu particularmente acredito num último suspiro exatamente por essa questão, disso estar num horizonte de segurança jurídica, de expectativa, enfim, seja lá o que for, desses investimentos. Então, se você me perguntar o que eu acho, particularmente acho que ainda consegue um sopro de vida aí para 2021, mas nada além disso. O Ministério da Economia tem fechado muito essas portas para subsídios, enfim. Nós temos uma severa questão fiscal pós-pandemia, e eu espero que a pandemia a gente já esteja aí do meio para o fim, pelo menos, e a conta vai ficar muito grande. Então a gente também tem que entender um pouco a motivação do Ministério da Economia. Mas eu apostaria, assim, é mais sensibilidade mesmo, não tenho nenhuma informação a respeito que emplaca ainda 2021. Povia, quero te agradecer, sei que você tem reunião de diretoria agora e você tem uma agenda muito concorrida e disponibilizou o tempo aqui para conosco no Porto 360. Que prazer enorme te ter aqui com a gente e espero que você retorne nessa temporada de 2021. Vai ser um prazer, conta sempre comigo e deixar um abraço aí para você, Marcos, e para o Gustavo, viu? Obrigado pelo convite. Nós é que agradecemos. Gustavo, muito obrigado pela tua presença aqui com a gente, que prazer enorme. Espero que você traga também ao longo de 2021 mais conhecimento, porque você tem muito para compartilhar, não só com a nossa audiência, mas também para comigo e com os meus convidados. Estou à disposição, sempre que precisar, só chamar. Como você bem sabe, Porto 360 movimentando muito mais que informação. Eu fico por aqui, até semana que vem.